A magia das plantas. Crie um ambiente aconchegante no seu lar. Se você está buscando trazer mais vida, mais frescor para o seu lar, saiba que as plantas elas podem ser sua aliadas não apenas no embelezamento, mas também na purificação do ar, na melhora do bem-estar, aumento de produtividade e outros benefícios. Então, se você ficou curioso, já pega ali o caderninho e vem comigo nessa jornada verde que vai ser o nosso vídeo de hoje. Eu sou a Yumi, arquiteta especialista em design de interiores aqui na Pétala Arquitetura e ajudo você a reformar e transformar ambientes para sua casa dos sonhos. No nosso vídeo, eu queria te contar alguns benefícios de ter planta em casa e também dentro do seu ambiente de trabalho que você talvez não saiba. Então, que o ambiente fica mais bonito, ele fica mais aconchegante, acolhedor, que adiciona ali pontos de paz, né, dentro da sua casa, que te ajudam a ficar mais relaxada, mais desestressada. Talvez você já saiba desses benefícios. O que eu quero te dar aqui são algumas outras para você já querer ir na floricultura e garantir uma plantinha para chamar de sua. Então, para quem trabalha em casa ali, tem um espacinho de home office, um estúdio, um ateliê, saiba que pesquisas já mostram que você ter ali plantas no ambiente de trabalho pode aumentar em mais ou menos uns 15% ali da sua produtividade. E quem fez esse estudo foi a Universidade de Queensland. Eles fizeram esse estudo com funcionários de uma empresa e esses funcionários afirmaram, né, que trabalhar rodeado por plantas ali aumentou a satisfação e a concentração no ambiente de trabalho. E quando um escritório ali, você tem um escritório mais verde, vamos dizer assim, você ajuda o profissional a ficar mentalmente e fisicamente mais envolvido com o seu trabalho. E além disso, os funcionários dessa pesquisa também relataram uma melhora na qualidade do ar. E esse é outro ponto que eu queria comentar aqui com vocês. Não que seja ali a mesma coisa, vamos colocar ali nas devidas proporções. Mas quando a gente vai ali pro meio do mato, que a gente entra no meio daquele monte de árvores e plantas, a gente sente um ar mais levinho, um ar mais puro. Então, se você busca ali ter uma qualidade de ar melhor dentro da sua casa, dentro do seu ambiente de trabalho, as plantas vão ser sim uma aliada. E até existe um estilo de decoração que ele se chama Urban Jungle, que traduzindo ali ao pé da letra seria uma selva urbana. E esse estilo ele busca incluir essas plantas e elementos do meio ambiente concentrados no interior ali das residências. E a principal ideia é justamente você trazer esse clima de natureza para as casas dos grandes centros urbanos, trazendo esse aconchego e esse bem-estar. E apesar desse estilo de decoração ser lindíssimo, ele não é puramente apelo estético. O Urban Jungle, ele nasceu da necessidade ali de aproximar as pessoas que vivem nos grandes centros do meio ambiente. Então, com o desenvolvimento ali da tecnologia, um estilo de vida dos grandes centros urbanos, alguns grupos de pessoas eles acabaram se desconectando da natureza. E daí a gente junta ainda as pautas sustentáveis que ganharam muita força, né, nos últimos anos, nas últimas décadas ali, e surge o Urban Jungle, que tem ali uma pegada biofílica muito forte. E se você gostou muito dessa ideia, desse estilo e quer começar a ter ali algumas plantas em casa para colher todos esses benefícios, e não tem muitas ideias de por onde começar, ou também você pode ser tipo eu, que não é muito mãe de planta, não consegue, não sabe direito como cuidar, eu separei aqui algumas plantas que você pode ter dentro de casa. E primeiro, elas podem estar dentro de casa, e segundo, elas têm uma manutenção ali mais fácil. E claro que elas são bonitas, né? Então, algumas ideias aqui eu já usei em projetos de ambientes internos, e depois de alguns meses eu fui, e elas estavam lá inteirinhas, estavam joinhas, sabe? Então, foi tranquilo de manter a manutenção. E a primeira delas é a espada de São Jorge, que ela é super resistente, ela vai super bem. E a gente tá considerando aqui que ela vai estar dentro de casa, né? Então ela vai estar dentro de um vasinho, ela vai estar num vasinho limitado, porque quando você coloca ela no canteiro, assim, ela vai se espalhando, né? E ela fica super bonita, assim, dentro de casa. A segunda é a Zamioculca, que ela tem umas folhas escuras, verdes, assim. Primeiro, ela é muito brilhante, eu acho ela super chique, assim, quando você vê ela dentro do vaso. Aí, outra coisa que, se você quiser colocar ali um pouquinho de cor, que eu vi que durou muito bem dentro desse projeto que eu fiz, foi o anturo. Ele fica super lindo e ele tem várias cores. Então, ele tem o anturo branco, o anturo vermelho, ele tem o anturo rosa, que é muito bonito. Outra planta também, que eu até dei uma de presente pra Amanda, tá aqui no escritório dela, é a jiboia.
A jiboia é um espetáculo porque ela começa a cair com o tempo, né, as folhas, então ela faz aquela... Ela fica bem legal pra você colocar ali numa estante, você vê aquelas folhas caindo, né, elas são um charme à parte. E também ela tem ali uma variação de cores das folhas, então também dá pra brincar com a variação de cores dentro dessa própria espécie. Cactos e suculentas, eu não vou nem comentar, né, eles são super fáceis de cuidar ali também. E tem uma planta que também fica muito bonita, que é a Comigo Ninguém Pode. Ela vai super bem ali dentro de ambientes internos, você não precisa ficar molhando ela o tempo todo. E eu queria aproveitar essa planta para fazer um alerta, porque se você tem bichinho de estimação em casa, você tem que pensar muito bem nas plantas que você vai escolher antes de comprar. Porque, por exemplo, a Comigo Ninguém Pode, gente, olha o nome dela. Ela já diz tudo ali, né? Então, ela não vai bem para quem tem pets, ela é venenosa para quem tem pets. E, por exemplo, lá em casa eu tenho gato. Eu não teria essa planta nem se eu pudesse colocar ela lá na parte mais alta das prateleiras, porque meus gatos conseguem subir lá. Eles amam mordiscar uma folhinha, uma ponta de folhinha ali. Então, essa não entra lá em casa, a gente não tem nem condições de entrar com ela dentro de casa, né? E tem algumas outras plantas que eu citei aqui em cima que também tem essa mesma questão. Então, se você tem pet em casa, vale a pena pesquisar antes. E é claro que esses são só alguns exemplos. A gente tem várias outras variedades que a gente pode ter dentro de casa. Então, uma costela de Adão, por exemplo, fica muito bonita. A família das ficus ali também fica bem legais. Elas são mais verticalizadas e ela tem uma folha bem grande, assim, uma folha bem chamativa. Eu acho elas maravilhosas. E eu quis dar só alguns exemplos aqui, mas eu acho que o importante também é vocês aprenderem a escolher as plantas, né? Então, essa vai ser a parte que a gente vai entrar agora. E como uma péssima mãe de plantas, o que eu faço? Para começar, que eu vejo as questões técnicas da planta, vamos dizer assim. Então eu vejo se ela precisa de luminosidade, qual luminosidade que ela precisa, se é sol direto, se é sol indireto, se é meia sombra. Então eu sempre vejo essa parte da luminosidade. Quantas vezes por semana ela tem que ser regada? Geralmente eu acabo dando muita água, a gente dá água demais e ela não vai para frente. Você também tem que ver a questão de podas, se você vai ter que fazer podas regularmente ou não. Essa questão dos pets, que é super importante. Então, se você tem pets, se você pode ter essa planta junto ali com o seu pet ou não. E também ali tem algumas características específicas. Por exemplo, essas de folha muito larga, às vezes você vai ter que passar um paninho de tempos em tempos para tirar o pó dela. Então tem essa manutenção ali mais sensível também. Então é sempre bom você ver o que vai dar match ali com você na sua rotina e com os seus afazeres de casa. E agora falando como, né? Onde você pode ter essas plantas em casa. Então, como que você pode usar? Para começar, você pode fazer da forma mais simples, né? Então, uma composição de vasos em alturas diferentes de prateleiras, em móveis. E mesmo sendo ali a forma mais simples, é super possível você criar combinações incríveis e super aconchegantes. Outra ideia também que eu amo é colocar o vaso direto no chão. E é até legal porque você pode fazer um vaso isolado, ou você pode criar também um pequeno cenário, né? Um vaso com um espelho, vaso com uma poltrona. Também é super legal você criar composições de plantas com alturas diferentes dentro dos vasos. Esses dias eu fui numa floricultura até e eu fiz uma composição de barro super linda. Eu fui testando ali a composição do tamanho do vaso de barro com a planta que eu ia colocar em cima. E o pessoal da floricultura foi me ajudando. Então a gente foi escolhendo os vasos, escolhendo a planta mais adequada para o vaso. No fim, a gente fez uma composição de 5 vasos, assim, que ficou super bonita. Outra coisa que você pode fazer, se você tiver um espaço programado para isso, né, claramente. Às vezes a sua casa já tem um local programado para você ter um jardim de inverno, ou até mesmo ali embaixo da escada você pode ter um canteiro, ou se não foi programado para isso, você pode fazer ali um jardinzinho de inverno com vasos embaixo dessa escada também. E é claro que uma das formas que está mais em alta, né, é você fazer um jardim vertical, uma parede verde. E na parede verde, de certa forma, você vai acabar ali criando um cenário, né? Que ele fica super bonito para você tirar foto, para você relaxar, ainda, né? É um combo ali. E o que eu acho legal da parede verde é quando você faz uma composição de plantas. Então, plantas com cores, tamanhos, formatos diferentes. Eu acho que essa mescla é uma das que ficam mais bonitas, assim. Ele dá um dinamismo para sua parede. E se você não puder ter na parede toda essa estrutura, né? Até porque ela tem ali uma manutenção, você pode também pensar em colocar vasos suspensos, né? Até mesmo vasos pendurados. Então, tem alguns vasinhos que eles têm cortes específicos, assim, que ele já vem retinho na parte de trás e boleadinho na parte da frente, para você justamente colocar eles pendurados ali na parede. Uma outra ideia legal para você ter plantas em casa e que ajuda a separar visualmente o ambiente, então você ter ali uma prateleira meio vazada e você coloca as plantas nesses meios. Então ela vai criar um bloqueio visual
de uma forma leve. Então, e ainda vai deixar a parte da luz passar. Eu acho que essa é uma das formas que ficam super bonitas de você usar a planta no ambiente. E é claro que além da planta ali ser o ponto focal, você pode, como sempre, na parte de interiores, né, a gente vai ter várias opções de vaso para escolher. Então, você pode justamente fazer esse mix, né? Uma planta muito legal com um vaso muito legal. A gente vai ter vaso de barro, a gente tem vaso esmaltado, tem aqueles vasos que parecem super antigos também, né? Vaso decorado. Então, aqui a parte do vaso em si, decorativo, é uma infinidade. É legal você ver o que você gosta, o que faz parte da sua personalidade, e daí usar isso para escolher o tipo de vaso que você vai querer. E assim, imagino que deu para perceber que ter plantas em casa, além de trazer muitos benefícios, além do aconchego, da beleza, elas são um elemento de decoração que ele é simples, entre aspas, né? Você consegue introduzir de uma forma mais fácil esse elemento de decoração dentro da sua casa. E ele tem um poder ali de mudança dentro da sua casa muito grande e também dentro do local que a gente trabalha. E com esse vídeo eu espero que você realmente ali tenha feito uma listinha de plantas ou pelo menos você esteja pensando em fazer essa listinha de planta para ir ali na floricultura. E eu queria saber que planta que você tem aí dentro de casa e que vai super bem. Eu acho que é legal também a gente compartilhar essas ideias, porque daí às vezes você tem alguma pessoa ali que tá querendo começar a deixar a casa mais verde, mas não sabe como, acha que não tem jeito com planta. Então dá um aqui, alguma planta que você goste, que você viu que vai bem. Deixa aqui nos comentários que daí a gente vai ter cada vez mais gente com plantas e com uma casa mais verde. E mais uma coisinha que eu queria pedir pra vocês. Não esquece de curtir esse vídeo aqui. E com a gente conversando aqui, eu já tive mais uma ideia de um outro vídeo pra deixar essa casa mais verde, que eu acho que vocês vão gostar. Então fiquem de olho aí no canal que logo, logo deve sair mais uma ajudinha pra você poder decorar a sua casa. Beijo!